importante. Mas o que é fé? Como nós podemos definir a palavra fé? O que fé significa? A palavra fé significa confiança, confiar em Deus. Normalmente nós temos a tendência de acreditar em Deus, em confiar em Deus quando as coisas são relativamente favoráveis. Normalmente quando nós temos que tomar uma decisão que envolve um aspecto assim, relevante da vida, às vezes nós nos envergonhamos querendo que nós falhamos na nossa confiança em Deus. Quantas pessoas no momento decisivo na vida dão um passo para trás? Às vezes nós nos envergonhamos, nós nos entristecemos, às vezes nós ficamos felizes ao ver testemunhos como esse que estávamos assistindo, de pessoas que tiveram coragem de dar um passo a mais, tiveram coragem de fazer alguma coisa que não se espera, ou que não imagina-se que pode acontecer, mas nos sentimos felizes por isso. Mas fé é algo que nós precisamos todos os dias. Como nasce a fé? De onde vem a fé? A Bíblia diz que a fé é um presente de Deus. Todos que nascem no mundo já nascem com fé. Mas o desenvolvimento da fé é algo que cabe a cada pessoa. Cada um tem que exercitar a sua fé para que a fé, a confiança em Deus possa crescer. Às vezes Deus usa um método para ajudar a nossa fé a crescer, através de pequenas provações. Às vezes nós passamos por pequenas lutas na vida e nós às vezes nos perguntamos: meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? E a resposta de Deus, se nós pudéssemos ouvir, é: filho ou filha, é que você aprenda a confiar em mim. É nas pequenas provações de cada dia que nós aprendemos a confiar em Deus. Eu não sei se eu já contei uma história para vocês. Se eu já contei, por favor me perdoe, certamente já ouviram essa história, mas eu gosto de contar essa história porque ela é muito importante para mim na minha vida. Quando eu fui estudar teologia, fui estudar lá na MASP, em Artur Nogueira, eu fui morar em uma cidade chamada Conchal, que fica mais 30 quilômetros além de Artur Nogueira. E eu continuava morando lá em Conchal, continuei morando em Conchal, estudava em Artur Nogueira e trabalhava em São Paulo, que fica a 180 quilômetros de minha casa. E eu imaginei que com o meu dinheiro, o dinheiro que estava ganhando, o meu salário, eu conseguiria pagar o aluguel, comprar os alimentos e ainda pagar também. Só que eu não consegui, porque eu gastava muito com transporte, às vezes com gasolina, indo para São Paulo. Ter que fazer esse percurso várias vezes por semana ficou extremamente oneroso. E nós chegamos a um ponto em casa que o dinheiro já não estava mais, o que eu ganhava não era suficiente para as nossas despesas. E aí as coisas foram se tornando cada vez mais difíceis. A minha filha, que hoje tem 13 anos, nessa época tinha apenas 1 ano, estava para completar um ano e pouquinho. E ela chegou um momento em que ela ficou reduzida a uma última sandália, um último par de sandália, não tinha mais nada. Ela ou calçava sandália ou ficava descalça. E chegou um dia em que minha esposa falou: não é mais possível, ela não pode mais continuar calçando essa sandália. O pezinho cresceu, a sandália está apertada, o que nós vamos fazer? Pelo menos equilibrava o pé, né? Não teria tantos problemas. E minha esposa então saiu para comprar o sapato, uns 12 reais. E quando ela saiu, eu fiquei pensando, falei: meu Deus, em que situação eu meti minha família? Antes morávamos em São Paulo, eu tinha um bom trabalho, nós não ganhávamos assim tanto, mas era o suficiente para a gente viver com um certo conforto. Eu nunca imaginei que eu iria colocar a minha família nessa situação. Veja só, minha filha está praticamente descalça e eu não posso fazer nada a respeito disso. E eu confesso que eu fiquei assim um pouco emocionado, assim, pensando: meu Deus, eu imaginei que o Senhor estava me chamando para estudar teologia, para me tornar um pastor, mas eu acho que foi presunção de minha parte, eu acho que eu me confundi. Eu acho que eu entendi mal as coisas que eu pensei. E eu fiquei entristecido por isso. Mas a minha esposa então foi lá para o centro de Conchal comprar um sapato com 12 reais. Se não é fácil comprar um sapato hoje com 12 reais, naquela época também não era não. E ela procurou bastante até que finalmente conseguiu comprar um que custasse os 12 reais. E ela pagou. E quando ela estava saindo da loja, a moça que a atendeu chamou de volta. Falou: moça, por favor, volta aqui. Esqueci de te falar, ela disse. Mas nós temos uma promoção aqui na loja. Sempre que alguém compra alguma coisa e paga à vista, ele pode concorrer a um outro produto até o mesmo valor que ela comprou. No seu caso, 12 reais. E ela disse para minha esposa: você pode escolher qualquer produto aqui da loja que custe até 12 reais. Todos os produtos têm um número. Aquele produto que você escolheu então está numerado. E você vem aqui e mostrou uma roda como aquelas que se usa no programa de Silvio Santos, numerada. Você tem que girar aquilo lá
e tem tipo um dente, a roda vai girando ali, e o número que parar, se estiver embaixo daquele sinal daquele dente que indica, você então ganha. E minha esposa então já estava com um sapato, que veio na cabeça dela, agora sandália, né? Já tem um sapato, por que não uma sandália? E ela procurou lá pela sandália, até que encontrou uma sandália que custasse até R$12, e a sandália estava numerada com o número 33. E ela foi lá então naquela roda, que tinha pelo menos uns 100 ou 150 números, e girou a roda, e aquilo girou umas 2, 3 voltas, e parou exatamente em cima do número 33. Amém. E a mulher disse para ela assim: poxa, nós temos essa promoção aqui na loja já por 2 meses. As pessoas giram isso aí o dia todo, mas você é a primeira pessoa que ganha. Como você é uma pessoa de sorte? E minha esposa então foi para casa, com as 2 caixas, né? A caixa com sapato e a caixa com a sandália. Só que quando chegou em casa, ela não me mostrou a caixa com a sandália, ela me mostrou só a caixa com o sapato. O que você acha tal desse daqui? Custou os R$12. Eu olhei e falei: ah, que bonito, poxa, que bom que você conseguiu por esse preço. Aí ela pegou outra caixa que ela tinha escondido e mostrou a sandália. Falei: uau, você fez um milagre com dinheiro, com R$12 para 2 pares. E ela falou: não, eu não fiz, alguém fez o milagre. E ela me contou a história. Na hora eu não consegui me conter, assim, eu comecei a derramar lágrimas, eu comecei a chorar, porque naquele momento eu estava vendo uma resposta de Deus. Deus não depositou lá R$1.000 na minha conta, Deus não pagou as dívidas que eu devia, Ele apenas ajudou a comprar um par de sandália para minha filha. Mas naquele momento eu senti uma coisa, que Deus estava presente, Deus estava nos vendo, estava vendo as nossas necessidades, Deus estava nos acompanhando. Então eu vi que o que estávamos fazendo não estava perdido, tinha alguém que estava vendo e estava acompanhando. A partir daquela experiência eu senti uma confiança tão grande em Deus, tão grande. Eu terminei o curso de teologia com todas as lutas possíveis, mas graças a Deus, no dia em que eu terminei, eu não devia nada à escola. Amém. Porque Deus foi provendo em cada passo do caminho. Naquele dia, Deus me mostrou que Ele estava acompanhando a nossa vida. Então, a partir dessa experiência, foi uma experiência de sofrimento que terminou numa experiência de vitória. Então, isso fortaleceu a minha fé, a fé de minha esposa e também dos meus filhos, porque hoje nós sempre contamos essa história para eles. Então, se nós pudéssemos ouvir a voz de Deus quando estamos passando em alguns momentos de turbulência na vida, certamente Deus diria: meu filhinho, eu estou deixando você passar por essa experiência porque eu te amo. Se tudo for bem na sua vida, se tudo for fácil, será que você vai aprender a confiar em mim quando vier um momento de provação? Porque você acostumou que tudo é fácil? Então eu permito que você passe por algumas pequenas provas cada dia, que você passe por algumas experiências desse tipo, para que quando vier uma experiência maior, uma grande experiência, você terá visto a minha mão trabalhando na sua vida, e você então confiará em mim. Porque nós só confiamos em quem nós conhecemos. É vendo a mão de Deus nas pequenas experiências da vida que nós aprendemos a desenvolver a nossa fé. E fé era o que esses 3 jovens precisavam aqui na história de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 2, verso 49, que é o último verso do capítulo 2, diz bem assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel, ele intercedeu junto ao rei pelos 3 amigos, e os 3 amigos agora foram nomeados para funções importantes no governo de Babilônia. Portanto, quando começa o capítulo 3, aqueles rapazes estão vindo de uma bela experiência com Deus através de Daniel, ocupam funções importantes, mas no capítulo 3 vem o momento então da aprovação. O verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo, levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Como vocês sabem, Nabucodonosor era o governante da Babilônia, era o imperador da Babilônia. Babilônia, nesse período de Nabucodonosor, estava para o mundo daquela época, mais ou menos como os Estados Unidos está para o mundo de nossa época. Era a nação mais importante, a nação mais poderosa, economicamente, militarmente, em todos os sentidos, era a nação principal. Nabucodonosor, então, tinha um poder que não havia rival no mundo ao poder de Nabucodonosor. Só que naquela época não havia democracia. O rei, o imperador, ele tinha um poder absoluto. Ele tinha o poder, inclusive, de condenar quem ele quisesse à morte. E não havia ninguém para contestar a decisão dele. A palavra do rei era final. O rei era a lei. Nabucodonosor, então, ele resolve construir uma estátua.
Porque no capítulo 2, no sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Deus deu a ele o sonho de uma estátua. E Deus separou aquela estátua por metais diferentes. Vocês conhecem essa história. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel, quando interpretou o sonho do rei, no capítulo 2, disse: majestade, a parte de ouro, a cabeça de ouro, a parte principal, a parte brilhante, tanto é a cabeça como é ouro, representa o seu império Babilônia. Deus está contando a história do mundo através do seu sonho, mas o Senhor é a cabeça. Deus começou com o Senhor não é apenas a cabeça, como o Senhor também é de ouro, o metal mais precioso que existe. Mas, lembra que eu falei do mais? Mas, depois do seu reino virá um outro. Será inferior ao seu, o seu vai terminar e vai começar um outro, representado pela prata. Depois um outro, representado pelo bronze. Depois um outro, representado pelo ferro. E finalmente não haverá mais um império mundial, mas o último império será dividido em pedaços, assim como os dedos dos pés. Agora no capítulo 3, é o dia em que Nabucodonosor preparou para dar uma resposta para Deus. Aquele dia tinha sido desenhado, aquele dia tinha sido preparado para ser um dia de apostasia, para ser um dia para contradizer o nome de Deus. Nabucodonosor mandou erguer essa estátua, uma estátua alta, 60 côvados de altura. Algumas pessoas acreditam que essa estátua tinha cerca de 36 metros de altura, por 6 metros de largura, e foi colocado numa planície. Isso equivale mais ou menos a um prédio de 11 ou 12 andares de altura. Um prédio de 12 andares já destaca bastante no meio de outros. Agora imagine numa planície que não havia nada em volta, e aquela estátua com 36 metros de altura. Imagina como aquilo impressionava. Também extremamente larga, 6 metros de largura. Porque Nabucodonosor queria dar uma resposta para Deus. Ele estava dizendo: Deus, você está enganado. O meu império não é a cabeça de ouro apenas, o meu império é tudo. Porque Babilônia nunca será destruída. Babilônia é a cabeça, mas também são os pés. Ninguém, nenhum reino inferior vai tomar o meu. Porque o meu reino é um reino eterno. Meu reino é um reino poderoso. Saiba o Senhor que o Senhor está enganado. Porque o meu reino vai dominar sobre todos os outros reinos em todo o percurso da história. Então era para isso que Nabucodonosor preparou aquela estátua. Aquele dia tinha sido preparado, desenhado, para ser um dia de apostasia, para declarar que Deus estava errado, e que Nabucodonosor, Babilônia, era o verdadeiro poder. Não Deus, mas Babilônia era o verdadeiro poder. Então o verso 2 diz que Nabucodonosor, nesse sistema de declarar sua supremacia sobre Deus, no verso 2 diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor vai juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todas estas pessoas importantes de todas as províncias e vieram então para adorar a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Interessante o desafio, não é? Nabucodonosor mandou chamar todas as pessoas importantes do império. Se você não recebesse um convite para aquele dia, então é porque você não era importante. Porque ele só mandou chamar as pessoas importantes. Todo mundo que exercia uma função, todas as autoridades, todas as pessoas que eram empregados da corte, todos deveriam ir. A Bíblia não menciona Daniel, porque Daniel provavelmente tenha sido dispensado pelo rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor sabia que Daniel não ia se curvar diante da estátua. Para evitar então um constrangimento público para o próprio rei, ele dispensou Daniel de estar lá, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá. E o rei queria que todas essas pessoas se prostrassem, mas não era se prostrassem diante da estátua apenas. A estátua era só um símbolo. O rei queria que se prostrassem diante de Babilônia. Não era reconhecer Deus como verdadeira autoridade do universo. Era ele, Nabucodonosor, a verdadeira autoridade. Era uma escolha entre o Deus do céu e Nabucodonosor. Amigos,
Isso não é uma prova pequena de fé, porque ali estava a fornalha de fogo que havia derretido o ouro. E Nabucodonosor disse: você tem duas escolhas, ou você se prostra diante de Babilônia, representada pela estátua, ou então você será lançado na fornalha de fogo ardente. Não era simplesmente perder um trabalho, não era simplesmente perder um amigo, não era simplesmente, talvez, tomar algum prejuízo na vida, era a própria vida que estava em risco. Como pessoas poderiam continuar sobrevivendo a esse momento crucial? As pessoas que tiveram que tomar uma decisão a respeito disso não estavam vendo o que estava acontecendo no céu. O interessante da fé é isso, é que você tem que confiar que Deus está aqui, que Deus está acompanhando, embora você não consiga ver. Não caiu nenhum raio do céu sobre a estátua e a transformou em pó. Não veio nenhuma chuva extremamente forte e inundou a planície dura. Nada aconteceu. Deus não mandou nenhum sinal de que Ele iria intervir de alguma maneira. Eles não tinham nada para crer, exceto a confiança em Deus. Mas não havia nenhum elemento, não havia nenhum sinal. Às vezes nós ficamos doidos atrás de um sinal, mas naquele caso não havia sinal algum. Deus não interferiu de maneira alguma. Deus deixou Nabucodonosor construir a estátua, Deus deixou Nabucodonosor construir a fornalha, Deus deixou Nabucodonosor convidar o povo, Deus deixou que o povo fosse obrigado a curvar-se diante da estátua. Não havia nenhum sinal, não havia nenhuma indicação. Ali estavam todos agora na planície dura. E quando o sinal foi dado, lá estava o imperador Nabucodonosor. Havia construído um trono para ele lá, coberto, para evitar o sol, com toda a pompa, todo o poder, para que todo mundo percebesse a majestade de Nabucodonosor. Lá estava também o exército, para garantir que tudo ia ocorrer, iria correr como ele havia planejado. E no momento em que o sinal foi dado, a orquestra começou a tocar música lá, todo mundo começou a se ajoelhar, a colocar-se de joelhos diante da estátua de Nabucodonosor. Você consegue imaginar a cena? Toda uma multidão de pessoas extremamente importantes. Não havia pessoas simples lá, só as pessoas principais do império. Todas essas pessoas começam a se ajoelhar, aquele barulho das pessoas se ajoelhando. E todos estão ajoelhados diante da estátua. E Nabucodonosor está feliz, porque ele está declarando para os céus que ele é a verdadeira autoridade, que a estátua é de ouro da cabeça aos pés. Mas no momento de maior glória de Nabucodonosor, ele então é perturbado. Muito obrigado. Vou me entusiasmando assim. Ele é perturbado então por alguém que vem correndo dizendo: majestade. Nem todos se ajoelharam. Aqueles homens que o Senhor trouxe lá da Palestina, que o Senhor colocou em cargos importantes aqui no nosso reino, só faltaram dizer assim: o Senhor desprezou o nosso povo e colocou esses imigrantes aí no lugar do nosso trabalho. Não ser imigrante nunca foi fácil, né? Nem naquela época era fácil. Esses imigrantes que ocupam o nosso emprego, esses imigrantes que ocupam o nosso lugar, que o Senhor colocou, que o Senhor permitiu, estes não fazem caso de ti, majestade, porque todo mundo se ajoelhou diante da estátua que o Senhor constituiu, exceto esses ingratos que não reconhecem o que o Senhor fez por eles, que continuam ainda apegados a alguma tradição, que não respeitam a sua autoridade. Imagina a situação de Nabucodonosor. Ele ficou envergonhado. Agora ele tinha que dar uma satisfação para a multidão. Todo mundo agora esqueceu a estátua e a atenção se voltou para esses três jovens. Se voltou para o rei Nabucodonosor e para os três jovens. Imagina o povo agora cochichando. A conversa que vai entre o povo. Aquele era um momento de pressão extrema para esses três rapazes. A posição que eles tomou os colocou em destaque. Havia uma pressão muito grande, ali estava a fornalha, para que eles desistissem de Deus. Quem estaria vendo? Se eles se ajoelhassem, quem iria ver? Talvez ninguém iria reparar. Eles iam racionalizar, dizendo: olha, é a questão de vida ou morte. Deus não quer que a gente morra. Você acha que Deus quer que a gente morra? Eu creio que não. Deus prefere que a gente viva em lugar de morrer. E se nós nos ajoelharmos, Deus sabe que nós não estamos adorando a estátua. Estamos só nos ajoelhando para que atendamos o rei. Mas Deus sabe que a gente não adora esse estátua. Nós adoramos a Ele. Vamos nos ajoelhar, mas em lugar de olhar para a estátua, vamos fazer uma oração a Deus. Eles poderiam racionalizar, não poderiam? Mas aqueles rapazes sabiam que Deus precisava de alguém que continuasse acreditando nele naquele momento. Eles tinham tudo a perder, não apenas a posição do império, eles tinham mais do que isso a perder, eles tinham a própria vida para perder.
Alguma vez você já foi colocado numa situação dessa, em que sua fé é provada? Em que você tem que tomar uma decisão entre Deus ou entre o que você pretende? Você já tomou alguma decisão? Já esteve na posição de tomar uma decisão e ficar do lado de Deus significa perder? Desistir de alguma coisa? Uma vez, quando eu já morava em São Paulo, como eu já disse para vocês, eu sou do estado da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista. Mas eu fui morar em São Paulo, porque essa é a sina de todo nordestino pobre no Brasil, né? Morar em São Paulo. E eu fui para lá também. E quando eu estava lá em São Paulo, chegaram da Bahia 3 jovens da minha igreja, 2 rapazes e uma moça. Todos eram dedicados na igreja, todos eram fiéis lá na Bahia. E eles chegaram então lá em São Paulo, nessa época que eu já estava lá. E cada um arrumou um trabalho diferente, cada um arrumou alguma coisa para fazer. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho da moça. Ela era uma menina extremamente dedicada na igreja, que tinha funções na igreja e tudo mais, mas ela queria estudar, ela queria ser advogada. E ela então queria que estudar à noite. E ela foi estudar à noite, trabalhava de dia e foi fazer um curso de direito à noite. Mas começou a pressão na faculdade, para ela ir à escola na sexta-feira à noite. Ela resistiu durante algum tempo, mas finalmente ela abriu mão da fé. E ela passou a ir na faculdade na sexta-feira à noite. O curso durou 5 anos, e durante os 5 anos ela ia todos os sábados na faculdade. Às vezes tinha aulas durante o sábado, ela foi. E a fé dela foi diminuindo até que ela perdeu a fé completamente. Agora, depois de algum tempo, ela voltou novamente para a igreja. E hoje ela é uma advogada adventista. Um outro rapaz, desses 2 que vieram, também tomou a decisão de que ia fazer um curso. Todos vieram para estudar. Ele resolveu fazer o curso de fisioterapia. Mas ele também não resistiu à pressão. E ele foi para a faculdade nas horas do sábado, ou na sexta-feira à noite, ou durante as horas do sábado, durante o dia. Não ia mais à igreja porque ia para a faculdade. Ficou vivendo aquele período assim. Não deixou a igreja totalmente, mas vacilou na fé. E finalmente ele concluiu o curso de fisioterapia e hoje é um fisioterapeuta adventista. O terceiro deles, ele também tentou fazer um curso, mas ele resistiu à pressão e disse: não, eu não abro mão da minha fé. E ele não conseguiu estudar, porque ele tinha que trabalhar durante o dia para estudar à noite. Estudando à noite ele não conseguia terminar o curso. Os outros 2, a moça que era advogado, o rapaz que era fisioterapeuta, todos conseguiram bons trabalhos. Terminaram o curso, puderam exercer a carreira, e ele não. Porque ele resistiu à pressão, falou assim: não, eu vou ficar do lado de Deus. Mas ele foi perdendo, os outros adiantaram bastante o caminho e ele veio para trás, sempre arrumando trabalhinhos simples. Terminou trabalhando na feira como feirante, enquanto um era advogado, o outro era fisioterapeuta, ele era um feirante. Ficava parecendo que aceitar o desafio, resistir à pressão e ficar do lado de Deus era perder. Aparentemente ele estava perdendo na vida, enquanto os outros 2 que abriram mão da fé estavam ganhando. Uma advogada, outro fisioterapeuta, mas ele, firme na fé, foi regredindo cada vez mais. Enquanto ele trabalhava de feirante, eu tinha um trabalho, precisava trabalhar em um domingo e eu não pude. Precisei viajar por alguma razão, não me lembro agora qual era essa razão. E eu pedi a ele, falei: você não pode ir lá no meu trabalho me substituir? Apenas fazer uns arquivos lá, colocar uns papéis no arquivo. O meu chefe vai estar lá. Nessa época eu já estudava teologia. Eu não posso ir, você vai no meu lugar, por favor. E eu telefonei para o meu chefe, expliquei: não, estou mandando um rapaz aí que eu confio, um rapaz bastante inteligente, ele poderá fazer esse trabalho. E ele foi, mas ele fez o trabalho com tanto esmero, com tanto capricho, fez algo assim que estava além de que qualquer pessoa esperava, mas sem esperar nada, apenas para fazer o trabalho. Era um trabalho só de domingo, que o homem ficou tão impressionado com ele, que o Senhor disse: você não poderia vir mais uns 3 dias essa semana para me ajudar em fazer mais algumas coisas? E ele terminou indo. E o homem agradeceu, pagou, e o Senhor telefonou para mim e ligou, falou assim: rapaz, fiquei impressionado com esse rapaz que você mandou. Nunca vi alguém trabalhar assim com tanto esmero, tanto capricho. Mas o caso acabou, o homem pagou, foi embora. Passaram alguns meses. Aí um dia o filho desse senhor estava precisando de alguém para trabalhar em uma corretora de seguros, procurando alguém de confiança, alguém que pudesse fazer um bom trabalho. Isso meses depois. E o Senhor lembrou desse rapaz e disse: eu conheço alguém. Gilvan um dia mandou alguém aqui, um rapaz, fazer um trabalho para mim. E o rapaz fez trabalho com tanto capricho, e eu recomendo esse rapaz. Telefona para o Gilvan que ele pode dar o telefone dele. Então o filho desse senhor que era meu chefe me telefonou e eu passei o telefone desse rapaz. E ele deixou de ser feirante e
foi trabalhar então na corretora de seguros. E parecia José na casa de Potifar, era Deus colocando a mão. Tudo que ele fazia com bastante esmero, fazia com bastante capricho. E ele não tinha conseguido estudar, fazendo esse trabalho mais simples. E as pessoas foram aumentando a confiança nele, sempre dando algo mais. E graças a Deus ele aprendia a fazer e fazia muito bem. Depois essa corretora de seguros foi comprada por uma corretora americana, uma corretora bem grande, uma multinacional. E levaram ele para lá também junto. E ele foi lá nessa corretora, ele teve várias vezes a oportunidade de se tornar um gerente, se tornar ali um coordenador de uma determinada área, mas sempre esbarrava na questão do sábado. Todas as vezes que ele tinha que ficar do lado de Deus, ele perdia, ia para trás. Ele teve várias oportunidades de avançar na carreira, mas não conseguia avançar por causa da fé. Todas as vezes em que a fé entrava em jogo, ele perdia. Então outros colegas que não sabiam tanto como ele eram promovidos e ele continuava sempre no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, porque a fé o impedia de avançar. Num caso desses, o que a gente diz? Eu estou contando a história em alguns minutos, mas é uma história de uma vida. Isso são anos, são meses e anos. Não é uma coisa que se aconteceu de manhã e de tarde estava resolvida. É coisas de meses, de anos. Aquela frustração de não estar avançando. Parecia que Deus não estava abençoando a decisão dele de ser obediente. Isso não acontece às vezes conosco, quando nós temos que tomar uma decisão pela fé? Às vezes nós não acreditamos, dizendo, puxa, parece que Deus não honra a nossa decisão. Mas amigos, Deus estava trabalhando nesse caso. Aquele rapaz só não estava vendo, mas havia um Deus no céu acompanhando a história de fé dele. Ele um dia tão frustrado porque não conseguia avançar, resolveu sair e começar uma corretora por conta própria. Uma salinha com um computador e uma impressora e nada mais, e um telefone. Agora, já que eu não consigo, eles não me deixam avançar por causa do sábado, então eu vou sozinho. Se eu ganhar o suficiente para eu me alimentar e alimentar a minha família, já é suficiente, assim não terá ninguém me perturbando. Amém. Mas irmãos, hoje esse rapaz ele tem uma grande corretora lá no centro de São Paulo. Ele nunca vacilou na fé em momento algum. Hoje ele tem uma situação financeira muito melhor do que aquele rapaz que se tornou fisioterapeuta e do que aquela moça que se tornou advogada. Hoje eles estão lá na igreja, fisioterapeuta adventista, uma advogada adventista, mas não tem orgulho de dizer, eu resisti, eu lutei, eu confiei em Deus e hoje estou aqui com a bênção de Deus. Eles sabem que não tem esse privilégio de dizer isso, porque eles cederam à pressão. Mas aquele rapaz que hoje é corretor de seguros, ele pode dizer hoje, né, com alegria, Deus me abençoou por causa da minha fé. Eu confiei no Senhor e Deus honrou a minha fé. Mas isso foi um momento de pressão, não foi um momento que aconteceu de uma hora para outra, é uma história de anos. Mas hoje, quando ele olha para trás, ele pode dizer, valeu a pena confiar no Senhor, porque Deus, em todas as curvas do caminho, estava cuidando de mim. Era o mesmo caso aqui. Esses jovens são trazidos à presença de Nabucodonosor, no verso 14, Daniel 3,14. Falou-lhes Nabucodonosor e disse-lhes, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, desses instrumentos todos, prostrai-vos e adorai a imagem que fez. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha só a presunção. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam, verso 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não seremos, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, isso é tremendo que esses rapazes estão dizendo aqui. Eles disseram para o rei, nós não precisamos de tempo nenhum para pensar, não precisa nem mandar tocar aí a orquestra, porque eles já tinham tomado a decisão antes de chegar lá. Se eles deixassem para tomar a decisão naquele momento, certamente eles teriam falhado. Se você tiver que ter a sua convicção no momento da prova, então certamente você vai falhar. Você já precisa ter isso dentro de você. Aquela confiança implícita de que Deus está no comando, de que Deus está vendo, de que Deus está liderando. E eles disseram ao rei, ó majestade, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser, então fique sabendo que se Deus quiser nos livrar, ou se Deus não quiser nos livrar, nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Irmãos, isso é fé.
Não é fé que funciona só quando vem a resposta de Deus. É fé que funciona mesmo quando Deus resolve agir de uma maneira diferente. Eles disseram: se Deus nos livrar da fornalha, serviremos ao Senhor. Mas se Deus não nos livrar da fornalha, se morrermos assados na fornalha, saiba, majestade, que vamos morrer acreditando em Deus. Amém. Vamos morrer com a mesma fé que nós temos hoje no Senhor. Amém. Irmãos, essa é a fé que Deus gostaria que nós tivéssemos. Essa é a verdadeira fé. Aquela fé que continua acreditando, mesmo quando você não vê nenhum sinal, mesmo quando você não vê nenhuma resposta, mesmo quando não há nada acontecendo de extraordinário. É aquela confiança de que há um Deus no céu e que esse Deus está aqui vendo, Deus está acompanhando, em cada passo do caminho Ele está lá. E não importa o que aconteça, você vai continuar acreditando em Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu fico admirado com a fé desses rapazes. Nabucodonosor ficou tão irado e tão envergonhado diante daquelas autoridades, porque ele tinha sido desafiado. Logo ele, a maior autoridade de todas, ele ficou tão envergonhado que ele resolveu fazer algo mais cruel ainda. Ele mandou aquecer mais ainda a fornalha. A fornalha que já estava ali a fogo pleno, a temperatura alta, ele mandou colocar mais lenha na fornalha, para que a fornalha ficasse ainda muito mais quente. Ele ficou tão irado que ele mandou amarrar aqueles rapazes como eles estavam, com a roupa, com o chapéu. Aqueles rapazes foram todos amarrados. E o rei deve ter dito para eles: vocês verão agora quem é que tem o verdadeiro poder, quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos. E a Bíblia diz que a fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram os rapazes amarrados dentro da fornalha morreram pelo calor, a caloria que estava vindo da fornalha. Aqueles que chegaram só perto para lançar os rapazes morreram pelo calor. E os rapazes caíram dentro da fornalha. E a Bíblia diz que Nabucodonosor colocou o trono dele de tal maneira que ele pudesse ver o que estava acontecendo dentro da fornalha. Ele queria ver o momento em que eles morreriam, né, que eles gritariam de dor pela temperatura do fogo. E Nabucodonosor, ele está parado ali assistindo, e de repente ele abre a boca. Os olhos dele arregalam. Ele fica com aquela cara de espanto, admiração e medo. E aqui diz, no verso 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E Nabucodonosor tornou a falar e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor disse: eu estou vendo 4 andando dentro do fogo. É interessante porque a fé não nos livra da fornalha. Não há nenhum momento em que Deus prometeu que nós não passaríamos por aflições neste mundo. O que Deus prometeu é que mesmo dentro da fornalha Ele estaria conosco. Mesmo quando andássemos pelo fogo, pela fornalha, em qualquer provação da vida, Ele estaria lá para nos acompanhar. Ele estaria presente naquele momento. Ele estaria lá para estar ao nosso lado. E Nabucodonosor então ele olha e vê, ele diz: eu estou vendo 4 andando pelo meio do fogo. Alguma coisa havia se queimado nos rapazes? Alguma coisa havia queimado? Assim, havia uma coisa que havia queimado: as cordas que os prendiam. Eles andavam soltos agora dentro da fornalha. O fogo atingiu apenas as cordas, porque foi na fornalha que Deus usou a fornalha para libertá-los. Eles estavam presos, atados pela situação, mas Deus usou a fornalha que foi planejada para matá-los, para libertá-los. E o Senhor estava lá dentro da fornalha com eles. E Nabucodonosor pôde ver isso. Ele disse: eu vejo, o aspecto do quarto é como filho dos deuses, porque o Senhor estava lá. Vocês conhecem aquele poema Pegadas? Acho que muita gente tem nas casas, na parede ali, moldurado, o poema Pegadas. Eu gosto muito daquele poema. A pessoa que escreveu aquele poema deve ter passado por uma experiência muito interessante na vida, eu imagino. Porque ele diz que a história da vida dele era como se fosse uma caminhada pela praia. E ele está vendo lá cada fase da vida dele ali, nas pegadas na praia. Há momentos em que ele está feliz, que ele está muito bem. Há momentos em que ele passou por um momento de angústia, de tristeza. Tudo está retratado naquelas pegadas na areia da praia. E o interessante é que ainda lá na praia, que representa a história da vida dele, ele encontra-se com Jesus. Só que ele tem uma reclamação para fazer. Ele não está feliz da maneira como Jesus conduziu a vida dele. Ele reclama para Jesus. E disse: Senhor, olha só a história de minha vida. O Senhor prometeu que estaria comigo, mas eu só vejo a sua companhia quando tudo está bem na minha vida.
Lá estão, quando eu estou alegre, os momentos em que estou feliz, eu sempre vejo dois pares de pegadas, os meus e os seus, ele disse para Jesus. Mas nos momentos em que eu precisava mais do Senhor, nos momentos em que eu vivi angústias na minha vida, nos momentos em que eu sofri, nos momentos em que eu passei por provações terríveis, as tuas pegadas desaparecem, ficam apenas as minhas, porque o Senhor me deixou sozinho no momento em que eu mais precisava do Senhor. E Jesus olha para ele e diz: não, meu amigo, você está enganado. É verdade, quando os dois pares de pegadas estão lá nos momentos bons, são os seus e os meus. Mas quando você está passando por um momento de conflito na vida, num momento terrível na vida, aquele par de pegadas que está lá, não é o seu não, é o meu. Aquele par de pegadas é o meu, não é o seu. Porque você estava no meu colo. Eu estava carregando você no colo. Irmãos, era isso que Deus está dizendo aqui. Nabucodonosor ficou impressionado, porque ele viu que Deus havia de fato um Deus no céu. Mas Nabucodonosor só viu isto, que há um Deus no céu, porque 3 rapazes, imigrantes, estrangeiros, diante da corte do rei Nabucodonosor, tiveram coragem de confiar em Deus. Deus só se revelou naquele momento, porque 3 rapazes tiveram coragem de ficar do lado de Deus, mesmo correndo o risco de perder não apenas o emprego em Babilônia, mas a própria vida. Então o verso 26 diz que o rei se achegou à porta da fornalha sobremaneira acesa, a uma distância segura, certamente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Veja a diferença. O que Nabucodonosor tinha dito antes? Quero ver quem é o Deus que livra vocês das minhas mãos. Quero ver quem é o Deus que pode lhe abençoar. Quero ver quem é o Deus que vai cuidar de você. Quero ver se a igreja vai pagar suas contas no final do mês. Vocês já ouviram essa frase? Nabucodonosor estava vendo quem era o Deus que podia pagar as contas no final do mês. Nabucodonosor agora chama de volta e diz: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Vocês percebem o que acontece agora? Todo mundo que estava ajoelhado, que estava ali, se levanta. Agora todo mundo esqueceu a festa de Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor, todo mundo esqueceu. Ninguém lembra mais da estátua de ouro poderosa, grande, que marcava imponência, que marcava poder, riqueza. Ninguém lembra mais daquilo. O objeto da atenção agora são os 3 jovens. Todo mundo cerca esses jovens, todo mundo quer saber o que aconteceu, todo mundo está impressionado. Ninguém mais lembra do Deus de Babilônia. A atenção agora está nos 3 jovens. E Nabucodonosor, que havia planejado aquele dia como sendo o dia da apostasia, o dia em que ele daria uma resposta em Deus, o verso 28 diz que ele termina fazendo um decreto ali mesmo. O verso 28 diz que Nabucodonosor diz o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, é um rei pagão que está falando de Deus. Bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, a história mudou completamente. Nabucodonosor havia planejado que todo mundo voltasse para casa e dizendo: olha, o verdadeiro Deus é o de Babilônia. Mas Deus mudou completamente a história, porque agora ele faz um decreto dizendo que o verdadeiro Deus é o Deus do céu, é o Deus daqueles 3 jovens. Agora a pessoa mais importante, os personagens mais importantes dessa história, não é mais Nabucodonosor, passou a ser aqueles 3 jovens imigrantes que estavam ali na terra estrangeira. Agora as pessoas voltaram para casa com uma nova ordem, não era mais para adorar o Deus de Babilônia, era para adorar o Deus do céu. Essa história continuou viva por muitos e muitos anos, na terra em que aqueles prefeitos, governadores e sátrapas e autoridades voltaram para falar do verdadeiro Deus. Aquele dia que tinha sido planejado para ser um dia de derrota, transformou-se num dia de vitória para Deus. Mas vocês sabem por que isso tudo aconteceu?
Porque 3 jovens tiveram coragem de ficar do lado de Deus. Amém. Tiveram coragem de confiar em Deus, não sabendo o que poderia acontecer amanhã. Eles não sabiam quais seriam as consequências do ato de acreditar em Deus, mas eles tomaram a decisão de que confiariam no Senhor. Deus mudou a história. Se aqueles 3 jovens não tivessem tomado essa decisão, Nabucodonosor teria vencido. As coisas teriam acontecido exatamente como ele havia planejado, e Deus teria sido desonrado. Mas quando 3 rapazes se levantam para ficar do lado de Deus, Deus conseguiu mudar a história com 3 imigrantes na terra estrangeira. O que Deus não pode fazer através de você aqui? O que Deus não pode fazer na sua família, na sua empresa, nas relações que você tem se você ficar do lado de Deus? Às vezes nós sentimos vergonha, às vezes nós sentimos medo, às vezes nós nos sentimos constrangidos de levantar pela nossa fé. Mas amigos, quando nós nos levantamos pela nossa fé, é que Deus pode agir. Agir para testemunhar para os outros, agir para mudar a mente e o coração dos outros, agir também para nos abençoar. A história mudou naquele dia, porque esses 3 imigrantes da Palestina tiveram coragem de confiar em Deus, não importando o que poderia acontecer. Aqueles rapazes foram para lá colocando o emprego em risco, colocando a vida em risco. Mas vejam como a história termina. Veja o verso 30, como Deus agora ainda tinha uma surpresa para eles. O último verso do capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Como a história termina? A história termina com vitória para aqueles rapazes. Porque Deus sempre honra a fé daqueles que confiam nele. Amém. Todo mundo imaginava que aquele dia seria o fim daqueles jovens. Eles chegaram lá como simples empregados da corte de Babilônia, mas saíram como grandes oficiais daquele governo, porque eles tiveram coragem de acreditar em Deus. Irmãos, Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus continua honrando a fé daqueles que têm coragem de acreditar nele, aqueles que dizem: Senhor, aqui estou eu. Eu sei que às vezes eu tenho medo, às vezes de guardar o sábado, com medo de que eu vou ter um prejuízo na vida, vou perder o meu emprego. Às vezes eu tenho medo de levantar pela minha fé, às vezes eu tenho medo de tomar determinadas decisões na vida. Eu fico pensando o que eu posso perder. Mas hoje não é dia de perder, porque Deus sempre honra a fé daqueles que acreditam nele. Não há ninguém que tenha confiado em Deus e tenha uma história de arrependimento para contar, porque Deus honra a fé daqueles que acreditam nele. Amém. Amigos, Deus hoje quer também que haja pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego aqui. Deus gostaria de ver aqui pessoas se levantando por ele, pessoas que estão dispostas a tomar uma decisão. Talvez você tenha estudado a Bíblia já durante algum tempo, você já tem um conhecimento de Deus, mas não tomou uma decisão ainda na sua vida. Talvez você fique pensando mais tarde um pouco, em uma outra ocasião, eu ainda tenho que acertar algumas coisas, eu tenho primeiro que tomar determinadas decisões, acertar um jeito, para que eu não leve prejuízo, para que eu não perca meu emprego, para que eu não perca dinheiro tomando a decisão de servir a Deus, porque eu sei que servir a Deus eu terei talvez que fazer alguns arranjos na vida, eu tenho medo de que isso aconteça, eu preciso primeiro arrumar tudo isso. Mas esse trabalho não é seu. Seu trabalho é só confiar em Deus. Se Deus tem abençoado a sua vida, enquanto você ainda talvez não é totalmente fiel, imagina quando você se tornar fiel. Como as bênçãos irão aumentar, porque essa é a promessa de Deus. Deus nunca deixa ninguém que confia nele desamparado. Sofremos pressões, passamos por provações, mas o Senhor está conosco mesmo através do fogo. Amém. Querido amigo, querida amiga, se você ainda não tomou uma decisão definitiva ao lado de Jesus, por que você não aproveita e faz isso hoje? Veja, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o seu Deus, é o Deus que está lhe acompanhando todos os dias, é o Deus que vê você em todas as decisões que você tem que tomar na vida, por todos os caminhos por onde você vai. Por que você hoje não volta para casa com uma decisão tomada? Talvez você veio aqui, ouviu tudo isso e agora está pensando em tomar uma decisão, mas está com medo de perder. Por favor, lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegaram naquela planície com uma decisão tomada de que seriam fiéis a Deus. Poderiam perder o emprego e a vida, mas saíram dali promovidos, porque Deus cuidou da fé daqueles jovens. Amém. Não gostaria você hoje também de tomar uma decisão ao lado de Jesus? Não gostaria você de hoje dizer para Jesus: Senhor, hoje é o último dia do mês de setembro de 2008. Hoje é o dia em que eu vou tomar uma decisão ao lado do Senhor. Hoje eu estou na planície dura. Tudo que eu tenho que renunciar, talvez algumas coisas que eu tenho que fazer representam a estátua de Nabucodonosor. Hoje eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu me encurvo, continuo encurvado, ou me encurvo diante da estátua de Nabucodonosor,
ou eu me levanto para ficar do lado do Senhor. Mas hoje é um dia em que eu tenho que tomar uma decisão. Talvez agora a orquestra de Nabucodonosor já esteja tocando e você tem que tomar uma decisão. O Espírito Santo está falando no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, dizendo: meu filhinho, minha filhinha, por que você hoje não se levanta? Porque hoje é o dia. Você hoje está na planície de Dura. Todo mundo talvez se encurve diante da estátua de Nabucodonosor. Aí você pode se levantar. Você pode fazer parte do grupo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém aqui hoje que gostaria de levantar-se pelo Senhor? Alguém que ainda não tomou uma decisão definitiva na vida, que gostaria de tomar essa decisão, de sair daqui hoje como Sadraque, Mesaque e Abednego do lado do Senhor? Alguém que gostaria de ficar de pé por Jesus? Se você estiver ouvindo uma voz aí no seu ouvido, é a voz do Espírito Santo, pedindo a você que se levante, pedindo a você que fique de pé, pedindo a você que tome uma decisão ao lado de Jesus. Alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão, dizer: Senhor Jesus, eu aceito com todas as implicações que isso significa. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu aprendi e continuarei acreditando que o Senhor está ao meu lado e o Senhor me acompanha e honra a minha fé. Alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? De ficar de pé por Jesus? Eu tomei essa decisão quando eu tinha 13 anos. Eu assisti a um pregador e ele fez mais ou menos esse tipo de coisa que eu estou fazendo agora, falando, pedindo para alguém tomar uma decisão. Eu era só uma criança, um garoto de 13 anos. Hoje eu já tenho 42. Naquele dia eu fiquei de pé. E depois desses anos todos, são quase 30 anos, eu posso dizer a cada um de vocês: eu não me arrependi em nenhum momento. Deus sempre demonstrou que Ele estava cuidando de mim. Um garoto de uma família extremamente pobre lá do Nordeste do Brasil. Estar aqui hoje falando para vocês é uma transformação tremenda na vida. Mas eu não fiz nada disso, nada foi meu trabalho, tudo foi Deus quem fez. Porque Deus sempre honra a fé daqueles que se colocam ao lado dele. Alguém hoje gostaria de se colocar ao lado de Jesus? Gostaria alguém aqui também de renovar o seu pacto com Jesus? Gostaria você hoje de, como Sadraque, Mesaque e Abednego, renovar sua fé com Jesus, dizendo para Jesus: Senhor, hoje eu me levanto como Sadraque, Mesaque e Abednego se levantaram naquele dia. Eu me levanto para dizer que eu continuo acreditando no Senhor. Eu me levanto para renovar a minha fé. Se você em algum momento falhou, se você em algum momento em que sua fé foi pressionada, você falhou, aproveite esse momento para reconsagrar sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu já falhei no passado, mas a partir de hoje eu gostaria de viver pela fé. Eu gostaria de dar cada passo confiando no Senhor, sabendo que o Senhor está me acompanhando. O Lucas vai cantar uma música agora. Enquanto o Lucas estiver cantando, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Jesus. Vamos fazer um pacto com Jesus. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Vamos falar: Senhor, aqui eu estou. Ainda que eu tenha que passar pela fornalha, eu continuarei acreditando no Senhor. Por favor, fale com Jesus nesse momento. E quando o Lucas estiver cantando, se alguém quiser vir aqui mais perto para a oração, alguém quiser vir aqui à frente, como se fosse um gesto de entrega a Jesus, então você pode vir. Vem aqui à frente que depois eu vou fazer uma oração de consagração, pedindo a Deus que Ele honre a sua fé, a sua decisão que você está tomando hoje. Essa cruz, não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram, não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Deus, seu povo sangrentado, quase inerte, sem ensinar, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua ordem,
abandonarão. Em seus ombros cansados, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Meu Cristo abriu os braços, ser jogado no madeiro, chegando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa. Posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, coloquei, fui eu quem o feri, fui eu quem o reguei, que o abandonei. Vem ver a cena, a dor do Calvário, vem ver a dor que o meu Cristo suportou. Querido Deus, querido Pai, o Senhor está lendo a mente e o coração de todos que estão aqui neste momento. O Senhor sabe, querido Deus, o desafio que cada pessoa está enfrentando para ficar de pé, para tomar uma decisão ao lado do Senhor. Às vezes as pressões são tão grandes, ficamos com medo dos amigos, ficamos com medo da família, ficamos com medo de perder o trabalho, ficamos com medo de tantas coisas. E às vezes relutamos em tomar uma decisão que nós estamos querendo tomar. Ó querido Deus, hoje quantas pessoas estão aqui na planície de Dura, contemplando a estátua de Nabucodonosor, ouvindo o som da música, estão querendo tomar uma decisão, não sabem se ajoelham ou se permanecem de pé pelo Senhor. Por isso, Pai querido, o Senhor que conhece aqui o coração de um rapaz, de uma moça, de um jovem casal, de uma senhora, de um senhor, o Senhor que conhece a história de todos que estão aqui. Essa pessoa que está relutando em tomar uma decisão, talvez, lutando consigo mesmo, querendo acreditar, mas sem conseguir acreditar totalmente ainda. Ó querido Jesus, por favor, fale de uma maneira tão profunda ao coração e à mente dessa pessoa. Amém. Para que ela possa sair daqui com a decisão tomada, a mesma decisão que Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram. Amém. De que eles confiariam no Senhor, não importando o tamanho das consequências. Amém. Eles se colocariam completamente nas mãos do Senhor, para que o Senhor fosse honrado através da fé deles. Amém. Portanto, querido Deus, que o Teu Santo Espírito apele de uma maneira tão profunda a estas pessoas que hoje estão aqui para tomar uma decisão, que elas saiam daqui dizendo: Senhor Jesus, eu não sei o que vai ser amanhã, a única coisa que sei é que eu vou viver pela fé no Senhor. Amém. E por favor, querido Senhor, honre a fé de cada um desses irmãos e irmãs. Amém. Estes que estão tomando a decisão, que eles possam perceber que de fato há um Deus no céu. Amém. Há um Deus no céu que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que caminha conosco através da fornalha ardente, um Deus que está conosco em todas as curvas e passos do caminho. Que o Senhor possa honrar a fé destas pessoas, mostrando a elas que vale a pena confiar no Senhor. Amém. Pai querido, muitos outros irmãos estão aqui também, renovando a entrega ao Senhor. Muitos talvez tenham em algum momento da vida se ajoelhado diante da estátua de Nabucodonosor. Em algum momento talvez a fé tenha falhado,
mas eles estão de pé nesse momento. Eles se colocam de pé de novo pelo Senhor. Por favor, querido Deus, que o Senhor possa perdoá-los no momento da falha, mas que o Senhor possa agora, neste momento, aceitar novamente este pacto de confiança que eles estão fazendo com o Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa fortalecê-los, que mesmo sendo imigrantes num país estrangeiro, eles possam saber que eles continuam vivendo na presença do Senhor. Querido Deus, todos que estão aqui nesta noite, que todos nós possamos sair daqui como Sadraque, Mesaque e Abednego. Entramos de um jeito, mas sairemos com a bênção do Senhor. Sairemos, ainda que a gente não perceba o Senhor trabalhando neste momento, mas que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um deles, para que amanhã a história já seja uma história diferente. Por favor, querido Deus, faça com que milagres aconteçam ao longo desta semana, de agora até sábado, para que todos nós possamos ver que existe um Deus e que este Deus está presente na nossa vida em todos os momentos. Nós entregamos a cada um desses irmãos e irmãs que estão de pé agora nas tuas mãos, porque este é o único lugar do mundo onde eles estarão seguros. Dar-nos a tua paz e a tua bênção a partir deste momento, querido Deus, é o que rogamos humildemente no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.